O Osho é outro pensador impressionante. O Osho apesar de ser meio polêmico, às vezes tem horas que eu acho o Osho até meio contraditório, mas ele é incrível. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz que você não pode simplesmente seguir um caminho que nem o caminho de Jesus só porque você gostou dele, simpatizou com ele. Porque isso não é o bastante para você seguir um caminho, porque aquele é o caminho de Jesus. O Osho disse. Ele falou isso. Achei muito interessante isso. Porque você tem que encontrar o seu próprio caminho. Mas as pessoas acham que o caminho de Jesus é o caminho de todos. E aí eu digo, e não é. Entendeu? Porque o caminho do Cristo, você tem que encontrar o seu próprio Cristo, o seu próprio caminho. Esta é a sacada. E o seu próprio Cristo, o seu caminho de Cristo não está muitas vezes dentro de uma religião. Pode estar em outro lugar, pode estar nas artes marciais. Porque aí as pessoas têm que entender o que é a palavra Buda, o que é a palavra Cristo. A palavra Cristo é uma revolução em você mesmo. Quer dizer que você perdeu a personalidade. Você deixou de agir como um mero ser humano limitado a uma cultura, a um local, a uma região, e passou a fazer parte do universo. Você passou a compor tudo. Isso quer dizer a palavra Cristo. É isso que quer dizer a palavra Buda. Como dizem nas escrituras, que a palavra Buda quer dizer todos os desejos realizados. Por que isso? Porque você saiu desse campo do desejo, você não tem mais desejo, você agora é. Tudo é como é. Você conseguiu se dissolver dentro disso. É o mesmo significado da palavra Cristo. Então eu sinto que o Bruce Lee se transformou numa espécie de Cristo dentro das artes marciais. Todo cara que chega a uma expressão como o Michael Jackson, por exemplo, olha o Ronaldinho Gaúcho jogando, o Pelé, isso é uma espécie de Cristo. O cara encontrou o seu Cristo, o seu Jesus. Ele encontrou a sua maneira de atingir aquilo que Jesus estava falando. E eu escrevi esse livro aqui com o pseudônimo Ramil Trindade. É um livro que eu publiquei na Feira do Livro de Porto Alegre, não fui muito feliz com ele, mas eu publiquei esse livro e eu falo sobre isso. Aí eu coloco o nome. Jesus não era cristão. Aí a maioria das pessoas não sabe o que quer dizer. Por que eu digo que Jesus não era cristão? Achando que eu estou criticando Jesus, criticando a religião. Eu digo que Jesus não era cristão por causa disso. Porque não é questão de se tornar cristão. É questão de descobrir o Cristo em você mesmo, em cada um. Então, por isso que eu vou voltando ao Osho. O Osho disse que você não pode receber um caminho doado pela religião. Que você tem que descobrir o seu próprio caminho. E aí eu trabalho no livro que tu tem que procurar o teu próprio Cristo. Tu tem que se transformar. É questão de se transformar em Cristo. E não se transformar em cristão. Por isso que eu digo, Jesus não estava dizendo para ti que ele... Por isso que eu digo, Jesus não era cristão. Jesus não era cristão porque ele era o Cristo. Aí a questão é, o que é ser um Cristo? Como eu posso ser isso? Onde me transformarei nisso? A questão é que tu ouviu como religioso, que é uma caverna, tu ouviu de dentro da tua caverna religiosa e interpretou daquele jeito. Se moldou aquilo. Aí Jesus tem características de religioso. Aí tu faz uma interpretação religiosa de Jesus. Aí vem um filósofo, vê que Jesus tem características de filósofo. Interpreta Jesus como um filósofo. Mas não é questão de interpretação, é questão de descobrir a coisa pulsando em mim. Perceber essa coisa dentro de mim. Puxar para fora, deixar desabrochar. Como ela pode desabrochar? Um homem pode se tornar um Cristo sentado no escritório fazendo seus negócios, porque aquele ali é o caminho dele. Mas no momento que aquele homem sai daquele caminho do escritório, sai dali e vai para um templo budista, ele está se desviando do caminho dele, porque aquele ali não é o caminho dele. E eu vi isso aí no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita diz que um homem que tem um caminho material, que nasceu para ser guerreiro como Arjuna, e inventa de interromper a vida guerreira dele, que é o caminho dele, para entrar no caminho dos monges,
Ele está, na verdade, remando contra a maré. Ele está sendo antirreligioso. Isso não é religiosidade. Você tem que transformar o seu caminho em religiosidade, não em religião. Porque as pessoas confundem religiosidade com religião. Porque quando você sai do lugar que você acha que você tem uma vida material e uma vida religiosa, uma vida espiritual, uma vida material, isso gera a divisão que o Krishnamurti diz, o conflito. Porque não existe isso. As coisas estão em transformação. Quer dizer, então, quando você vai ao ápice da sua caminhada material, da sua proposta de vida material, quando você vai ao ápice, você se transforma em outra coisa. A outra coisa é achada, por isso Yin e Yang. O que é o Yin e Yang? Yin e Yang é um movimento natural do universo. O Yin está indo em direção a Yang e Yang está indo em direção a Yin. E você vê isso no dia e noite. Está sempre em movimento, dia e noite, dia e noite. Claro e escuro. Então são complemento. Homem e mulher é um complemento. As pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que tem que sair de um ponto para ir atingir o outro. E quando tu sai de um ponto nega, tu entra num conflito. Tu é uma pessoa materialista, profundamente materialista. E tu acha que tu entra num choque com o teu materialismo, tu acha que tem que ser um pouco mais espiritual. Não, você é um materialista inconsciente. Você tem que se transformar numa pessoa consciente do seu materialismo. Ver o que aquilo está se transformando nele, no que você está se transformando através daquilo, o que aquilo é. Como dizem também, tem muita gente como se confunde com esse taoísmo, que acha que o taoísmo é um caminho espiritual. Eu tenho comigo que nada do que foi desenvolvido na China é espiritual. Aquilo é um caminho físico que leva ao espiritual. Isso é outra conversa, que se transforma numa coisa espiritual. Se transforma porque é o destino de se transformar. Que nem você pega o Tai Chi Chuan. Você entra no Tai Chi Chuan, tem um vício de encarar aquilo ali como espiritualidade, como religião. E aquilo ali não é uma religião, não é espiritualidade, aquilo ali não tem nada de espiritualidade para mim. Aquilo é uma compreensão física de como o seu corpo funciona internamente, como o seu corpo funciona externamente. Nessa compreensão de tudo, ganhando consciência de todo esse comportamento físico, algo acontece. Vamos chamar de algo, não vamos dar nome de espiritual, de nada disso, não vamos chamar de filosofia. Algo acontece. Quando você admite que algo acontece depois disso, você tem que buscar o seu algo. Se você chamar isso aí de espiritual, você já está entrando na caverna do que os espíritas falaram. Você já está imaginando que você vai se tornar algo especial. Você já vai ficar se imaginando que vai se tornar um Buda, um Lao Tse. E aí você já está perdendo o foco. E para falar a verdade, não tem que ter foco nenhum. Você tem que estar acontecendo, como diz no Bhagavad Gita. Aquele é o seu caminho, saiba tudo sobre aquele caminho, se entregue àquele caminho. E o Osho tem uma outra coisa que ele diz, quando Jesus é crucificado, o que ele está dizendo, que o Osho disse, ele diz nesse livro aqui, a semente de mostarda, que a mensagem que Jesus está passando ali, na verdade, ele diz que você tem que ir ao ápice da matéria, que você tem que se entregar profundamente à matéria. Você tem que se entregar profundamente. Tem gente que não entende nunca nada a vida que tem, não consegue entender o que está fazendo aqui, porque tem a vida toda em choque. Tem uma vida material, mas está querendo se livrar dali para atingir uma vida espiritual, que é uma imaginação que ninguém sabe se existe. Há história sobre isso. São histórias que criam cavernas. E eu tentei, no meu livro Jesus Não é Cristão, trabalhar sobre isso, que você não precisa buscar uma situação. Ela vem até você quando você está preparado. É isso que o Osho está dizendo, que quando você está pronto, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Porque quando o discípulo está pronto, ele se transforma em mestre dele mesmo. Porque o caminho do discípulo é se transformar em mestre dele mesmo, porque só o discípulo pode se transformar em mestre. Foi o que o Osho disse também. Ele disse que só o discípulo pode se transformar em mestre. Por quê? Porque o discípulo está interessado em viver a experiência. Ele diz que o discípulo é diferente do aluno, que o aluno quer acumular conhecimento. E só o aluno o discípulo pode se transformar em mestre. O aluno só pode se transformar em professor, porque está interessado em conhecimento, em acúmulo de saber. Então, o máximo que o aluno pode ir é se transformar em professor.
E o discípulo não. O discípulo é o único que tem uma chance de se transformar em mestre. Porque o discípulo, ele não está interessado em conhecimento, ele não está interessado em acúmulo de saber, ele está interessado em experimentar alguma coisa, em absorver. Absorver é diferente, por isso que o Bruce Lee diz, absorva o que é útil e descarte o que é inútil. Mas não o que é inútil pela sua compreensão filosófica, pelo seu gosto. O inútil ele não é averiguado assim, refletido assim. O inútil é aquilo que você vê que realmente não funcionou. Você foi lá e tentou fazer e não funcionou. Isso é o inútil. Que hoje as pessoas estão criticando até isso. Quando a pessoa, agora há poucos dias, houve uma crítica muito grande sobre uma autora porque ela simplesmente mudou de opinião a respeito de uma coisa. Que ela pensava de um jeito e passou a pensar de outro jeito. Aí recebeu um monte de crítica. Eu acho isso uma maravilha. A pessoa aprender com os erros. Eu acreditava que era por aqui. Agora não, eu vejo que não é. A minha experiência me diz que não é por aí, que o caminho é outro. Você despertou, é um despertar. Hoje as pessoas estão questionando até quando as pessoas despertam. Não tem mais direito assim de dizer assim, eu estava indo para lá ontem, indo para o norte a vida inteira, como diz o Krishnamurti, você esteve indo para o norte a vida inteira. Daqui um pouco alguém chegou e disse alguma coisa para você e você sacou que para o norte é um caminho errado. Aí você começou a se dirigir para o sul. Até isso é proibido hoje. As pessoas simplesmente não podem chegar a uma conclusão que aquele caminho não era. Eu cheguei a uma conclusão depois de 25 anos de artes marciais que eu estava indo não para um caminho errado. Não posso dizer que era um caminho errado, porque também se eu tivesse indo totalmente por um caminho errado, eu não tinha virado aquele combate na hora H. Eu estava fazendo talvez a coisa certa de maneira errada. Isso é diferente. Eu estava usando certas coisas de maneira errada. E o que eu fiz? Quando eu saquei isso, eu comecei a ver o que era funcional e comecei a trazer para a minha maneira de fazer. Aí já não era mais questão de maneira errada ou maneira certa. Era a minha maneira de fazer, é a minha maneira de fazer. E a minha maneira de fazer pode estar errada para o outro. É isso que as pessoas não conseguem entender. Você tem que simplesmente achar o Buda em você. Achar o Jesus em você, achar o Cristo em você. Até é errado você dizer achar Jesus. Você tem que se transformar nesse Cristo. Você é isso. Você tem que achar essa centelha. Também é errado também dizer que está procurando alguma coisa, mas como a gente tem uma limitação da palavra, a gente tem que começar assim. Porque no final das contas você vai ver que não é questão de procurar nada, porque não tem nada para se achar, tudo já está aí. Já está tudo aí. E quando você compreende que isso tudo estava o tempo todo aí, que não precisava procurar, que já era, você cai na risada. Porque foi o que o Paulo Coelho tentou contar, ele contou, não sei se muita gente pegou, no Alquimista foi isso. O que acontece no Alquimista? O Santiago, se não me engano o nome do personagem, o personagem principal, ele sai de um ponto para buscar realizar um sonho, para buscar um tesouro. Só que ele acaba descobrindo no final da história que o que ele está procurando estava do lado dele. Estava o tempo todo com ele. Porque aquilo que a gente está procurando nas artes marciais já é nós, ou não é nós. Entendeu? Por que eu digo ou não é nós? Porque tem gente que acha que é só questão de entrar para o budismo e lá se realizar porque estou seguindo alguma coisa. Eu não estou seguindo alguma coisa, se eu estou seguindo alguma coisa, eu não estou sendo. E a questão é ser, se transformar, sofrer uma revolução com isso. Deu para compreender?